Na aula anterior nós aprendemos sobre as fases, o neutro e as modalidades de alimentação. Neste vídeo nós vamos unir tudo o que aprendemos de teoria com a prática. Então, conforme dito na aula passada, quando nós temos uma alimentação monofásica, lá no poste na frente da nossa residência, vai aparecer dois fios, sendo uma fase e um neutro. Se você colocar um voltímetro entre a fase e o neutro, a diferença de potencial entre os dois é de 127 volts, sendo que o fio neutro ele não tem potencial. Todo o potencial é fornecido pela fase. De onde vem o fio neutro? Ele vem do enrolamento do center tap do transformador que está colocado no poste da rede de distribuição. Bom, agora nós temos a modalidade de distribuição mais comum, a bifásica. A modalidade de distribuição bifásica é composto de três fios, duas fases e um neutro. Com isso, eu sou capaz de compor tanto 220 volts quanto 127 volts. E finalmente, para aplicações mais industriais, de uma potência mais elevada, aqui ele cita de 25 até 75 kW, eu posso ter o fornecimento trifásico. O fornecimento trifásico vai ser composto por quatro fios, sendo três fases e um neutro. Mais uma vez, a diferença entre essas três fases é que a bobina do gerador está defasada de 120 graus uma em relação à outra. Daí a composição dessas três fases. Se você não lembra como é feito isso, veja no vídeo anterior que é explicado de maneira mais detalhada. Nós temos a seguinte situação. Tem o poste da rua. Nós vamos ter aqui três fios. Esses três fios entram aqui para a nossa residência. Esses três fios naturalmente são uma fase, a segunda fase e o neutro. Já que na maioria das residências a gente não tem o trifásico instalado. Do poste, esses três fios descem para o relógio ou medidor. Do medidor, esses três fios vão para o quadro de distribuição. E do quadro de distribuição, ele é distribuído entre os diversos circuitos individuais dentro da residência. Pode ser um para chuveiro, outro para iluminação, outros para as tomadas, assim por diante. Tem outros detalhes muito importantes aqui. Primeiro, o aterramento, que até agora nós não falamos. Então, as instalações elétricas também tem que ter, por norma, tem que ter um aterramento disponível. Vamos explorar mais esse detalhe do aterramento mais à frente no vídeo. No quadro de distribuição, nós vamos ter os diversos subcircuitos. Então, nesse desenho ele mostrou aqui uma fase, um neutro, mais o PE. O que vem a ser o PE? A proteção. É justamente o terra. Para as tomadas agora, fase, neutro, mais PE. Lembrando que as tomadas agora são obrigadas a ter o terceiro pino. O terceiro pino é justamente o PE, que é o terra, né, o aterramento. Temos aqui o chuveiro, duas fases, mais uma proteção, mais outro circuito para tomadas, fase mais neutro, mais a proteção, outro para tomadas, e aqui uma torneira elétrica, que também normalmente utiliza 220 volts, sendo alimentado então por duas fases, mais a proteção. Lembrando aqui que a proteção é somente o aterramento, ele não é energizado, serve somente como segurança. Bom, o que vai acontecer então, gente, dentro do quadro? Dentro do quadro de distribuição, nós vamos receber três fios que vêm do relógio, duas fases e um neutro. E a proteção também vem do aterramento. Esse aterramento é uma barra de cobre que está enterrada perto ali de onde está colocado o medidor. E essas fases, mais o neutro, eles entram aqui num aparelho, ou num dispositivo melhor, que é chamado disjuntor diferencial residual.
chamado então DDR, né, disjuntor diferencial residual. Do disjuntor diferencial residual sai o neutro e ele vai para uma barra onde são conectados todos os nêutrons. O pessoal chama de barramento de nêutron. As duas fases eles vão conectadas numa série de disjuntores, tanto de um lado quanto do outro. Esse desenho aqui do quadro de distribuição muda muito conforme o fabricante. Esse desenho inclusive já é um pouquinho antigo, tá? Então, desse lado aqui eu vou ter o barramento de nêutrons e desse outro lado eu vou ter o barramento das proteções. Então você perceba que o dispositivo DDR não é ligado no fio de proteção ou no fio terra, tá? Bom, aí saindo aqui dos disjuntores, eu vou poder compor tanto duas fases para você ligar lá no chuveiro, quanto as tomadas ligadas em 127 volts. Como é que eu vou ligar as tomadas? Utilizando uma fase e um neutro. Agora, em um outro desenho mais esquemático, nós temos, no lugar de utilizar um DDR, que é um disjuntor diferencial residual, nós vamos usar somente um IDR, que é um interruptor diferencial residual. Esse aqui, na verdade, é o esquema mais comum. Por quê? Porque eu vou ter inicialmente um disjuntor termomagnético, daí a sigla DTM, e do disjuntor termomagnético eu vou conectar no IDR, que é o interruptor diferencial residual. Perceba que as duas fases passam direto do disjuntor termomagnético e entram no IDR. O neutro não passa pelo disjuntor. E da mesma maneira como foi apresentado no desenho anterior, eu vou ter lá um barramento onde estão conectados todas as proteções. A proteção vai ter sempre esse encapamento verde e amarelo, às vezes é só verde também, mas é comum hoje em dia você encontrar o tal do verde e amarelo. E desse outro lado esquerdo aqui, vou ter lá um barramento de nêutrons. E aí das duas fases são colocados os diversos disjuntores. Esses disjuntores compõem a proteção dos subcircuitos. Então, por exemplo, imagina que esse circuito 1 aqui vá para uma tomada. Como eu vou conectar o circuito 1? Eu vou usar essa fase vermelha que sai do circuito 1, vou conectar o neutro que sai do barramento e vou conectar uma proteção que sai do barramento de proteção. Aí dessa maneira eu vou compor os 127 volts e mais a proteção. Agora dá uma olhada nesses dois disjuntores, né, o DTM, disjuntor termomagnético, colocados aqui embaixo, no circuito 11 e no circuito 12. Perceba que eles estão conectados nas duas fases que saem do IDR. Ou seja, eu vou conseguir obter nesse circuito 12 e no circuito 11 220 volts. Vou poder conectar o chuveiro elétrico e a torneira elétrica. Então, o pessoal já vende nas lojas de material de construção barramentos que são peças de cobre, geralmente são como se fosse uma barra chata bem fininha, onde você consegue compor os diversos circuitos de montagem dos disjuntores. Às vezes os disjuntores nas instalações mais modernas vêm montadas em trilhos, trilho DIN que o pessoal chama, para facilitar a montagem. Mas no final a gente vai ver uma foto lá de um quadro de distribuição. Mais uma vez aqui, pessoal, exemplificando. Então, se eu quiser ligar uma tomada em 127 volts, eu posso fazer dessa maneira também. Em vez de usar um disjuntor simples, eu posso já usar um disjuntor que já incorpora o dispositivo diferencial residual. Então, eu vou ligar aqui, ó, o fio azul vai ser o meu neutro, o fio vermelho vai ser uma das fases, e o fio verde vai ser a proteção ou terra. Tá? Então, isso aqui seria a maneira de ligar uma tomada de 127 volts protegida por um DDR. Nesse caso, esse DDR iria dentro da caixa do quadro de distribuição. Aqui, um esquema de ligação de uma tomada de 220, como no caso da torneira elétrica. Então eu tenho lá uma fase
que entra no disjuntor bifásico. Agora não é mais um DDR, é um disjuntor termomagnético somente. De cada uma das fases eu ligo nos pinos aqui externos da tomada, e do pino central eu ligo o terra ou a proteção. Agora aqui um esquema de ligação de duas tomadas em paralelo, né, como nós vimos, podemos ter para o mesmo circuito de alimentação das tomadas, podemos ter várias tomadas ligadas em paralelo. Então, as duas tomadas estão ligadas em paralelo, os dois pinos aqui externos estão ligados em paralelo, e alimentando o fio, existe a conexão na saída do disjuntor, e na entrada do disjuntor está ligado nas duas fases. Além disso, mais uma vez nós temos o fio de proteção. Repara que nesse caso nós não utilizamos o neutro. Agora um circuito de iluminação típico protegido por disjuntor simples. Então, da fase é conectada na entrada do disjuntor sai um fio, é conectado no interruptor, do interruptor sai um fio, é conectado no soquete, e o soquete retorna para o fio neutro aqui, ó. Perceba que entre o interruptor e o soquete existe o fio que o pessoal chama de fio de retorno, tá? Qual que é a vantagem de ligar isso aqui, ao invés de ligar a fase ligada diretamente no soquete e o fio neutro você fizer a montagem do interruptor? A vantagem é que quando você desliga o interruptor, o soquete fica totalmente desenergizado, então fica mais seguro para você manusear. O fio que vai do soquete até o interruptor é chamado então de retorno. Bom, pessoal, como vocês já devem ter reparado da própria experiência de vida, os fios eles não estão chumbados dentro da parede. Existe o tal do eletroduto, que serve para você colocar os fios por dentro. Então, normalmente os fios têm uma cor padrão, né? A cor padrão seria essa aqui, ó. A proteção vai ser sempre um fio verde, ou se não verde com uma listra amarela. As fases normalmente são vermelhas e o neutro uma cor azul. Os cabos de retorno, que são justamente o que aparece em vermelho aqui, ó, eles são na cor preta. O pessoal costuma não respeitar muito essas cores aqui, tá? Mas o de proteção, pelo menos, é bom que você conserve a cor verde para evitar algum acidente durante a instalação. Bom, os fios não estão chumbados na parede. Você monta ali seu eletroduto quando está construindo a residência. Pode ser aquele eletroduto amarelo, um tubinho flexível amarelo que vai chumbado dentro da parede, ou quando é montado externo pode ser aquele fio, aquele tubo de ferro galvanizado. E por dentro dos eletrodutos o pessoal costuma passar o fio. Inclusive quando o fio quebra dentro do eletroduto é bastante complicado de você passar novamente. Existe até uma ferramenta que chama passa-fio que te ajuda a colocar o fio novamente. Aqui um esquema, um desenho esquemático de como você faz a ligação de uma lâmpada de 127 volts com o interruptor e o retorno, né? Então, sempre deve ser feito dessa maneira. O neutro ligado diretamente na lâmpada. Aí da lâmpada sai o fio de retorno, que é esse fio preto, e a fase sai do interruptor e conecta nas fases. No caso, o fio de proteção estaria ligado aqui na carcaça do lustre. Bom, o eletroduto, gente, não pode estar cheio de fios, tá? Tem dois problemas. Primeiro, o aquecimento. Se passam dentro do eletroduto muitos cabos carregados, ele tende a aquecer mais do que o permitido, porque a passagem da corrente elétrica acaba aquecendo os cabos. E também tem que ter um espaço vazio para você poder conseguir passar o fio. Se tiver o eletroduto muito cheio, fica muito difícil você fazer o fio passar por dentro do eletroduto.